Gostaria de apresentar para você um simulador de circuitos online. Você acessa ele através do Multisim Live. Esse é um recurso que está sendo disponibilizado pela National Instruments. Você pode fazer simulações de qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer dispositivo. Eles recomendam, que você utilize o navegador Chrome, mas pode usar qualquer outro navegador, evidente. E vamos lá, vamos ver aqui como que a gente mexe com isso. Você pode simplesmente fazer o registro, registrar-se na ferramenta, ou fazer um cadastro. Você vai ter um login, uma senha e um apelido. E aí você pode... Eu vou criar um outro circuito para a gente ver como que a gente utiliza essa ferramenta de simulação online de circuitos. Vamos lá. Então, eu cliquei em Create e aqui está a minha área de trabalho. Eu vou utilizar. Eu tenho aqui ao lado os meus componentes. Eu vou fazer o seguinte, vou montar um circuito. Ele pode funcionar como detetor de luminosidade. Na verdade, ele não é exatamente um detetor de luminosidade, mas um circuito que pode funcionar como tal. Então vamos lá, vamos montar esse circuito e vamos mostrar o funcionamento dele. Então eu vou colocar aqui a referência, ground. Está aqui a referência, ground. Todo circuito que é simulado precisa dessa referência. Vou colocar os resistores. Aliás, eu vou mostrar aqui o circuito para vocês primeiro. Agora vamos lá. Então vamos montar esse circuito. Vou colocar aqui o resistor. Esse resistor aqui que eu vou colocar, ele vai servir como o meu sensor de luminosidade. No caso seria um LDR. E ele vai meio que substituir esse LDR aqui no circuito para efeitos de simulação e verificação do funcionamento do circuito. Ele está coerente com o que se espera desse circuito no processo de detecção de luminosidade. Ele pode servir para acionar um alarme caso alguém entre na sua casa e acenda as luzes. Imagine um ladrão folgado, ele vai querer invadir, ele vai invadir a sua casa e uma vez ele invadir a sua casa, ele vai acender as luzes. E aí vai ter o seu detetor de luminosidade e vai acionar um alarme. E esse ladrão vai se assustar e vai sair correndo. Gostaria que fosse assim, né? Mas vamos lá. Então é uma das aplicações desse detetor. Acho que os detetores, pode ser de luminosidade, de temperatura, de qualquer outra grandeza, pressão, umidade, vibração, eles são bastante relevantes, bastante úteis. O que muda de um detetor para outro é o elemento sensor que nós vamos utilizar. No caso, um detetor de luminosidade usa como elemento sensor um LDR. Se eu tivesse um detetor de temperatura, eu utilizaria como elemento sensor um termistor, por exemplo, ou um termorresistor para fazer a transdução de temperatura em resistência elétrica. E eu colocaria ele no circuito como eu estou fazendo agora. Então vamos lá. Então esse resistor R1 ele vai fazer a função que seria do LDR, do detetor de luminosidade. Também pode ser a função também de um detetor de temperatura, um sensor de temperatura ou de pressão, de qualquer outra grandeza. Vamos usar no caso aqui um exemplo, o LDR. Vamos colocar as outras resistências do circuito, como a gente já viu lá no desenho. Vamos lá. Então, a posicionar. Esse resistor aqui, na verdade é um potenciômetro. Deixa eu colocar aqui potenciômetro. Ele vai ficar aqui em série. Vou colocar um outro potenciômetro, tá? O potenciômetro que vai ser colocado na
porta não inversora do amplificador operacional. Aqui vai ficar um resistor na saída. E pronto. Agora falta o amplificador operacional. Vou colocar esse aqui de 5 terminais, no caso. Tá aqui. Agora só falta a fonte de alimentação, né? Então vou aqui em fontes, source, escolho aqui um DC, uma fonte de alimentação DC source, colocar ela aqui. Prontinho. Aqui estão os componentes, todos têm basicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 componentes. Eu posso ter até 25 componentes no máximo aqui. Vamos lá, vamos conectar então tudo. Vamos lá, ligar a fonte primeiro. Quando eu aproximo essa mãozinha aqui do terminal, ela muda de forma e passa a ser... Aqui eu tenho que algumas vezes clicar em cima com o botão esquerdo do mouse em cima do componente, aparecem essas opções. Quando eu aproximo a mãozinha do terminal, eu tenho agora um rolo de fio. E eu vou agora conectar esse terminal a outros terminais. Eu vou conectar primeiro a alimentação do amplificador operacional. Lá, poderia ser qualquer outro. Então venho aqui, clico, pronto. Tem aqui a ligação com o amplificador operacional. Agora eu vou fazer as ligações com os resistores. Vou ligar eles todos. Então, tem que aproximar com cuidado. Tem que selecionar, fica mais fácil. E aí eu faço a ligação. E seleciono. Esse aqui é o potenciômetro que vai só... eu vou usar só 2 terminais do potenciômetro nesse caso. Aqui eu vou também selecionar, vou conectar com o potenciômetro. Conectar esse aqui também com... Aqui apareceu. Vou ligar aqui. Vou ligar aqui também na referência. Agora é só fazer as ligações. Apareceu o rolinho. Eu puxo e faço a conexão. Esse outro aqui, eu vou ter que ligar com o amplificador operacional. Só que ele está numa posição meio ruim. Eu vou ter que girar ele para ficar numa posição melhor. Assim. Porque eu vou ligar esse terminal aqui do potenciômetro até o amplificador operacional. Vou subir ele um pouquinho. Fica mais adequado aqui. E vou ligar. Agora ligo aqui. Esse terminal aqui. Ligar. E na alimentação. E esse aqui vai no ground. Pronto. E aqui esse é o terminal do amplificador operacional. Que é a entrada... não é a entrada inversora. Acabei de conectar. E esse amplificador operacional é um LM358, provavelmente. Ele pode ter a alimentação aqui no terminal negativo da alimentação em 0 volts ou na referência. Agora eu ligo aqui a saída do amplificador operacional nesse resistor. Eu vou colocar, esqueci de pôr aqui, um LED. Vou colocar um LED aqui. Tá, o LED. Vou colocar aqui na saída do meu circuito. Aqui o LED, vou ligar o catodo na referência e o anodo na saída aqui. Pronto, tá aqui o circuito. Eu vou usar esse resistor R2. Vou clicar 2 vezes em cima dele. Aparece aqui na lateral, lateral direita, algumas informações desse componente que está aqui selecionado. Uma delas aqui é o valor da resistência. Vou colocar aqui 100 kΩ. E vou colocar. E esse percentual aqui é a posição do cursor. A posição do cursor é esse percentual. Então ele está bem no meio. Ou seja, eu tenho entre esse terminal e esse terminal exatamente... vou dar um enter aqui. Exatamente 50 kΩ.
Tem 50 kΩ entre esse ponto e esse ponto. Se eu mexer aqui, colocar em 40%, por exemplo, eu vou mudar esse valor aqui para 40 kΩ. 100 kΩ, 40%, 40 kΩ. Então, eu vou ter 40 kΩ entre esse ponto que eu estou mostrando aqui e esse outro terminal aqui, esse outro ponto, esse outro nó do circuito. Então, eu tenho 40 kΩ. Se eu mexer aqui no percentual novamente, colocar aqui 25%, eu vou ter uma resistência menor ainda. Vou ter 25 kΩ. Note que o cursor ele se desloca. É bem sutil. Se eu colocar aqui 5%, der o Enter, aqui ó, o cursor deslocou bastante. Ou seja, entre esse nó e esse nó eu tenho apenas 5 kΩ. Ou seja, 5% de 10 kΩ. 5 kΩ. Se eu mudar, radicalizar, colocar aqui 80%, olha como ele se desloca, que o cursor deslocou-se. E agora eu tenho 80 kΩ de um lado, aqui de baixo, entre esse nó e esse outro nó. E eu tenho aqui curto-circuitado o restante, para completar 100 kΩ, que é 20 kΩ. O restante, os outros 20% aqui desses 80%. Ok? Vou trabalhar por enquanto com 50 kΩ. Pronto. Analogamente ao que posso pensar de forma idêntica aqui com o outro potenciômetro de 10 kΩ. Aqui nesse caso, nesse outro potenciômetro, o R3, eu tenho aqui, esse aqui vocês notam que tem um curto, né? Ou seja, eu estou usando só dois terminais do potenciômetro, o terminal central e o outro terminal, um outro terminal. E aqui eu estou usando os três terminais. O cursor do meio, o terminal do meio do potenciômetro está ligado aqui na entrada não inversora do amplificador operacional. E já os outros dois terminais estão ligados, um no terra, ou na referência, ground, e o outro na alimentação de V1 aqui, com essa alimentação do amplificador operacional. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui esse resistor aqui como sendo de 20 kΩ. Vou fazer um teste aqui. Eu estou estimando que esse 20 kΩ aqui, para o resistor R1, que seria o meu LDR, como sendo uma possível resistência de um LDR. Então, há uma certa luminosidade. Eu imagino na luminosidade ambiente, um pouquinho, com uma certa penumbra, ele tem 20 kΩ. Vamos lá, eu vou, essa fonte de alimentação, eu vou colocar em 5 volts. Eu seleciono ela, eu clico com a mãozinha em cima aqui da alimentação. Eu clico em cima, venho aqui ao lado e já tem aqui o valor da alimentação DC. Vou colocar aqui 5 volts. Note que eu tenho duas coisas que eu posso colocar aqui. A amplitude AC, então eu posso ter um oscilador, uma oscilação aqui, eu posso colocar o valor dessa oscilação. Eu posso colocar também a fase aqui, um atraso. Mas por enquanto nós não vamos usar isso, não precisa. Por fim, temos que ajustar esse resistor. Vamos trabalhar com 470 ohms, é um valor usual para esse resistor. Lembrando aqui que a existência desse resistor em série com LED é devido ao fato de que quando eu tiver a saída num valor elevado, tipo elevado assim, próximo a 5 volts, tensão aqui na saída do amplificador operacional, eu vou ter, se esse resistor não existisse, tivesse um curto no lugar dele, eu teria uma corrente atravessando esse LED bastante elevada. E devido ao efeito Joule, eu teria um aquecimento desse LED que poderia levá-lo à queima. E eu não estou interessado em queimar um LED, não é? Quero apenas que ele acenda ou apague, dependendo da tensão aqui na saída do amplificador operacional. Então eu coloco esse resistor com a finalidade de limitar a corrente elétrica que atravessa esse LED. Apenas isso, um limitador de corrente para proteger o LED da queima. Pronto, está aqui o circuito montado
pronto para ser utilizado. Princípio de funcionamento aqui desse circuito. Eu tenho um comparador aqui. Esse amplificador operacional está sendo utilizado aqui como um comparador. Ou seja, ele vai verificar qual das duas tensões é maior e vai determinar a saída dele. Se a entrada não inversora tiver uma tensão maior que a entrada inversora, então eu vou ter 5 volts aqui na saída e o LED vai acender. Mas se a entrada não inversora tiver uma tensão elétrica inferior à tensão elétrica na entrada inversora, então eu vou ter 0 volts aqui na saída do amplificador operacional e, portanto, o LED estará apagado. Vamos ver se é isso mesmo? Olhando o circuito, fazendo uma análise aqui rápida do circuito, nós vemos aqui um divisor de tensão. Como eu tenho 5 volts aqui, no terminal aqui, pino 3 aqui do amplificador, aqui na entrada não inversora do comparador, eu tenho 2 volts e meio. 2 volts e meio. Então tem 5 volts aqui, 2,5 aqui e 0 aqui. Exatamente pelo fato de estar em 50%. Tenho 5K para cá, 5 kΩ para cá. Na metade, eu tenho aqui os 2,5 volts na entrada não inversora. Já na entrada inversora, eu tenho o resultado desse divisor de tensão aqui. Se eu fizer as contas, eu vou encontrar aqui 5 que multiplica 20K dividido por 70K, ou seja, 50 mais 20. Se fizer essa conta, vamos fazer a conta aqui rápido. Vai ser 5 que multiplica 20K, 20 mil, dividido, vai dar 100 mil. Agora eu vou pegar 100 mil e vou dividido por a soma, né? 50K mais 20K, que dá 70K. 1, 2, 3, 70 mil. Vou dar Enter. Deu quanto? 1,43 volts. Então eu tenho 1,43 volts bem aqui na entrada inversora. Note que aqui é 2,5. 2,5 é maior que 1,40. 1,43. Então o LED vai estar aceso. É esse o resultado que se espera. Vamos verificar isso? Vamos simular. Primeiro eu vou ter que definir algumas coisas. Eu vou fazer uma análise transiente. Vou colocar aqui Start Time 0 e o End Time, deixa eu ver, vou colocar 100 milissegundos. Vamos ver se dá certo. Vou mandar simular. Ele está reclamando aqui que você precisa colocar uma sonda, né? Um probe aqui. Então vamos aqui, colocar aqui o medidor de tensão aqui na entrada não inversora. Colocar um outro medidor de tensão na entrada inversora. E só. E vamos lá. Vamos fazer agora a simulação. Simulando, simulou. Aqui temos. Vamos fazer um split aqui, ó. Eu posso ver o circuito e ao mesmo tempo ver o resultado da simulação, o gráfico. Aqui nós temos o que? Vou dar aqui uma diminuída aqui no zoom. No circuito aqui, como a gente esperava, né? 2,5 volts na entrada não inversora, 1,43 volts aproximadamente na entrada inversora. Portanto, o LED deve estar o quê? Aceso. Vamos verificar aqui. O LED está aceso. Achei legal nesse simulador e o LED acende. Isso é bem legal. Pronto, feito. Vamos mudar a situação. Vamos voltar só para o esquemático. Eu cliquei aqui, eu vejo só o esquemático. Eu clico aqui, eu vejo o gráfico, o resultado na saída. As duas medições feitas pelos medidores na saída. E aqui o split eu vejo os dois. Vamos voltar só para o schematic. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou
diminuir a tensão aqui, o R1. O que significa diminuir a tensão do R1? Se eu tivesse um LDR aqui no lugar do R1, se isso aqui fosse um LDR, e eu aumentasse a luminosidade em cima do LDR, ficasse mais iluminado, incidisse luz em cima dele, a resistência dele iria diminuir, dependendo da quantidade de luminosidade incidente. Eu vou diminuir aqui para, digamos, 5K. 5K, pronto. Vamos ver o que acontece? Vamos simular. A gente podia fazer as contas, né? Aqui está em 2,5 volts fixo. E aqui eu faço o divisor de tensão. 5 volts multiplicado por 5 kΩ dividido por 55 kΩ. Eu posso fazer essa conta aqui rapidinho. Vamos lá. Aqui vai ser 5 e multiplica 5 kΩ, que é 5.000 ohms. Vai dar 25.000 dividido por a soma. 50 kΩ mais 5 kΩ, que é 55 kΩ. Vamos lá. Deu 0,45. 0,45 ele ainda está menor. A entrada inversora ainda está com um valor menor do que o valor aqui da minha entrada não inversora. Se eu simular, o LED vai continuar aceso. É o que a gente viu aqui. Não tem jeito. O LED continua aceso. Nossa, e agora? E olha, a tensão aqui, ó, tensão elétrica na entrada inversora ficou menor ainda. Era 1,43, agora está em meio volt. Então eu tenho que fazer o quê? Vamos ajustar aqui o potenciômetro. Eu posso ajustar tanto o R3 quanto o R2. Eu acho que é mais fácil ajustar aqui nesse momento o R2. Eu vou ajustar ele para uma posição que faça com que... deixa eu ver aqui o comportamento que eu quero. Eu quero que quando eu ilumino, eu quero... vamos verificar aqui o comportamento. A resistência diminuiu no momento em que iluminou o LDR. Então a resistência do LDR diminuiu com a luminosidade. E eu quero que o LED acenda com a luminosidade. Então isso é a situação que eu quero. E que ele apague no escuro. Então eu vou mexer então no resistor R3. Eu vou diminuir esse valor aqui desse resistor. Vamos colocar aqui percentual aqui em 10 vezes. 10%. Aliás, aqui no caso, para diminuir, eu vou ter que colocar em 90%. Pelo desenho aqui do esquemático, está mostrando aqui, ó, em 10%, a resistência entre a alimentação aqui, o VCC, o positivo da alimentação, e o terminal central aqui do potenciômetro é maior do que a resistência entre o cursor aqui, o terminal central do potenciômetro, e o ground. Então eu tenho como diminuir bastante essa tensão elétrica aqui. De 2,5 eu vou colocar aqui um valor bem menor. E eu vou mexer aqui também. Aliás, agora eu vou simular para ver o que acontece. Vamos ver. Provavelmente o LED vai continuar aceso. Mas a tensão aqui, tensão elétrica aqui, diminuiu bastante. Tensão elétrica na porta não inversora, na entrada não inversora do AO. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou aumentar um pouquinho essa resistência aqui do meu LDR. Vou colocar em 10K. Vamos ver o que acontece. Pronto. E vou simular. O que aconteceu? Houve uma inversão aqui. Note que vamos colocar aqui só esquemático. Após a simulação, o LED apagou. O LED está apagado. E
eu olhar o gráfico aqui, eu vou verificar que a tensão aqui, ó, na sonda PR2, ela é maior do que a tensão na sonda PR1. Então, é natural que a tensão elétrica na saída do amplificador operacional fique em 0 volts aproximadamente. Eu tenha, portanto, o LED apagado. Vamos analisar aqui o que aconteceu. Meu LDR ele está iluminado. E se eu escurecer meu LDR mais onde o LDR está, escurecer mais ainda, o que vai acontecer? Essa resistência vai aumentar. Se essa resistência aqui aumentar, a tensão elétrica na entrada não inversora, aliás, perdão, a tensão elétrica na entrada inversora, ela aumenta, certo? E o meu LDR tiver sua resistência aumentada devido a uma escuridão. Agora, se eu clarear, iluminar, o que vai acontecer? Essa resistência aqui do LDR, ela tende a diminuir. Então, vamos colocar um valor, um pouco que o ladrão entrou dentro de casa, vou colocar aqui 1K. Vamos simular. Bom, o LDR está bem iluminado, a resistência dele diminuiu bastante, está aqui em 1K. Vamos ver o que acontece. Pronto, vou dar um split para a gente verificar aqui, ó, que o LED acendeu, ou seja, a sirene acionou, e indicando que há bastante luminosidade incidindo aqui sobre o LDR, está sendo substituído por esse resistor para efeito de compreensão do circuito, e o resultado aqui é que o LED acende. Poderia ser um alarme aí indicando que alarme disparado indicando que entrou alguém e acendeu a luz dentro de casa. E aqui as tensões é o que se esperava, né? A tensão elétrica aqui na entrada não inversora do amplificador operacional está maior que a tensão elétrica na entrada inversora. Então, o que a gente, conclusão aqui, o que a gente fez? A gente ajustou esse R3 para que a gente pudesse ter esse comportamento aqui de acender o LED quando a luminosidade é elevada e, portanto, a resistência menor, ou apagar o LED quando a luminosidade é menor, ou seja, a resistência aqui fica maior. Fazendo as análises por divisor tensão, a gente vê que a tensão elétrica aqui na entrada inversora fica maior e a tensão elétrica na entrada não inversora. Portanto, o LED fica apagado, caso se escureça aqui o LDR, como a gente acabou de escrever. Esse é o funcionamento do circuito. Ajustes, vocês podem fazer diversos ajustes aqui entre R2 e R3. Eu mexi apenas no R3, mas poderia ter mexido também no R2. E eu posso também modificar o comportamento do circuito. Aqui, quando é iluminado, o LED acende. Quando é escurecido, o LED apaga. É isso aí. Esse é o funcionamento do circuito simulador. Se eu quiser, eu posso salvar ele. Tem aqui a opção de exportar, salvar, dar um nome para o arquivo e outros recursos mais que eu posso utilizar ou começar um novo arquivo. É isso aí, espero que tenha sido útil e um abraço a todos. Até mais.